Oi pessoal, no encontro de hoje falaremos um pouco sobre algumas identidades importantes, aquelas que eu chamo de necessárias para o desenvolvimento de qualquer curso em matemática que você vai ter ao longo de um determinado processo. Começaremos então pelo que nós chamamos de produtos notáveis. Os produtos notáveis são identidades que agilizam o processo de cálculo, fazendo com que você não precise fazer passo a passo e sim pular certas etapas para acelerar o processo do desenvolvimento de certas igualdades. Bora lá? Bom, a primeira delas que eu vou mostrar a vocês é o que nós chamamos de produto da soma pela diferença, tá? Pela diferença de dois termos, tá? Pela diferença de dois termos. Essa é a primeira. E aí, essa igualdade, ela nos mostra o seguinte: quando você tem um produto, tá, necessariamente da soma pela diferença de dois termos, tá? Chamei esses termos de x e y, ok? Então, você teria duas maneiras de desenvolver isso. Ou você aplica a propriedade distributiva e desenvolve isso, porque isso é um produto, né? Então você teria esse desenvolvimento aplicando a propriedade distributiva, necessariamente que daria x vezes x, que daria x ao quadrado, x vezes menos y, que daria menos xy, y vezes x, que daria yx, e y vezes menos y, que daria menos y ao quadrado. Só que nesse processo de desenvolvimento, o que é que você observa? Que menos xy somado com mais xy, eles somados dão zero. O que vai dizer a você que essa identidade aqui sempre pode ser desenvolvida de forma direta, observando que ao desenvolver isso você sempre terá o quadrado do primeiro termo, certo? Que seria o x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ok? Bom, esse daí já é um momento que você minimiza o processo de cálculo. O segundo produto notável que nós vamos comentar aqui é exatamente o quadrado da soma de dois termos, tá? Quadrado da soma de dois termos, tá? Que seria necessariamente você pensar nisso, o quadrado da soma de dois termos. Mas se você parar para observar, isso é a escrita resumida de um número por ele mesmo, né? Porque ele está ao quadrado. Então você teria necessariamente, se você fosse desenvolver, este cara vezes ele mesmo. Só que quando você faz ele vezes ele mesmo, assim como nós achamos características interessantes aqui, nós vamos achar aqui também. Seria exatamente esse cara vezes esse, que daria x vezes x, x ao quadrado. Esse cara vezes esse, que daria xy. Esse cara vezes esse, que daria y vezes x. E y vezes y, que daria y ao quadrado. Só que quando você observa esse número mais esse número, é como se você estivesse somando ele mais ele mesmo, né? Porque você tem xy mais xy. Isso está te dizendo que isso vai dar 2xy, o que vai te dar uma característica de desenvolvimento disso, que é necessariamente o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, que seria xy mais xy, mais o quadrado do segundo termo, certo? Só que isso também acontece no desenvolvimento do que nós chamamos diferença, quadrado da diferença de dois termos, certo? O quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Que seria necessariamente uma ideia muito similar a essa, só que aí você teria x menos y ao quadrado, que seria o quadrado da diferença desses dois termos, certo?
E aí, você iria desenvolver do mesmo jeito que nós desenvolvemos anteriormente. Quando você fizesse isso, tá? Observa aqui para a gente fazer o desenvolvimento lá. Aqui estaria um menos. Aí aqui estaria menos xy, que estaria um menos. Aqui teria outro menos. Então aqui teria menos yx. Tá? E aí daria esse menos com esse menos. A única coisa que isso afetaria no desenvolvimento disso é o sinal central. Porque esse menos que vai existir aqui com esse menos aqui, em produto se torna positivo. Então você teria a mesma ideia de desenvolvimento, que seria quadrado do primeiro, só que o sinal central menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Beleza? Bom, aqui também aparece uma coisa interessante, que é você pensar, né, como que isso aqui é representado geometricamente. É bem bonito, né, de você analisar isso, que é você pensar assim, ó, pense num quadrado, certo? De lado necessariamente x. Bom, a área desse quadrado, né, nós sabemos que é x ao quadrado, certo? Também pense agora num quadradozinho, que eu vou colocar com vértice aqui, de lado y, aqui. A área desse quadrado seria y ao quadrado, certo? Só que aí, faça a complementação necessária dos retângulos que vão aparecer aqui. Por exemplo, ó, o retângulo que vai aparecer aqui é exatamente o retângulo da forma x por y, cuja área é xy, tá? Bem como o retângulo que vai aparecer aqui, certo? Retângulo que vai aparecer aqui, ele é da forma de lados x por y. E aí a área desse retângulo também é xy. Só que aí observe, quando você fez essa complementação, você formou um novo quadrado, que é esse aqui, ó. E é um quadrado cujo lado, tá? Cujo lado é necessariamente x mais y. E a área desse quadrado, né, a área de qualquer quadrado, é o seu lado ao quadrado. Aí você acaba de mostrar exatamente o que nós acabamos de desenvolver, né, algebricamente. Que x mais y ao quadrado é x quadrado, tá aqui, ó, mais y ao quadrado, tá aqui, e xy uma vez, xy duas vezes, que está necessariamente aqui. E aí você acaba de desenvolver isso geometricamente, bem bonitinho, né, a representação, e mostrando que essa igualdade, ela é de fato verdadeira geometricamente também. Ok? Tá, beleza. Isso depois eu fico como tarefa de casa tentar mostrar isso geometricamente também aqui, ó. X menos y ao quadrado também deve ser uma tarefa bem bacana de mostrar e ver. Bom, uma outra identidade bacana, já que não é tão usual, tá? Ela já não é tão usual, é o quadrado da soma de 3 termos, tá? Ela já não tem tanta caracterização usual, né, nos nossos desenvolvimentos, quadrado da soma de 3 termos, certo? Seria você pensar no seguinte, né? Você teria x mais y mais z ao quadrado. Só que você poderia desenvolver isso usando o recurso anterior, né? Usando esse recurso, que é pensar o seguinte: se você pensar esse cara como sendo um único número, né? Aí você desenvolve como se fosse o quadrado da soma desses 2 termos. E aí quando você desenvolver isso, o que é que ia aparecer necessariamente? Iria aparecer o quadrado do primeiro, que seria x mais y, né? Ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x mais y, certo? Vezes o segundo, que é z, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, que é z ao quadrado. Quando você desenvolvesse isso, você ia chegar na identidade, que é o que nós chamamos de produto notável, né? Então, quando você desenvolver isso aqui vai dar quadrado do primeiro, certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo.
Só que quando você desenvolve esse, você vai ter isso vezes isso, né? Que vai dar 2xy, quer dizer, 2x vezes o z. Então vai dar 2xz. Só que você vai ter esse vezes esse, que dá 2y vezes o z. Tá? Então vai ter mais 2y vezes z. Mais x mais z ao quadrado. Organizando para ficar bonitinho a leitura, né? Você poderia escrever isso como sendo quadrado primeiro, tá aqui. Quadrado segundo, tá aqui. Quadrado terceiro, tá aqui. Tá? Então, quadrado primeiro mais quadrado segundo mais quadrado terceiro. Mais duas vezes a combinação do primeiro com o segundo, aqui ó. Mais duas vezes a combinação do primeiro com o terceiro. Mais duas vezes a combinação do segundo com o terceiro. E assim você acabou de desenvolver o quadrado da soma de três termos, certo? Obviamente, se um desses números forem negativos, né? Então, por exemplo, se esse cara aqui for negativo, você considera como se aqui fosse um mais e o negativo estivesse dentro do y. Aí você faz isso aqui, ó. Bota um parênteses e desenvolve normalmente como você fosse desenvolver o quadrado da soma de três termos. Se aqui tiver um menos, né, você joga o menos para dentro do y, colocando um parênteses aqui dentro, deixa o mais e desenvolve naturalmente que os sinais vão se comunicar pelo que você aprendeu de propriedade de desenvolvimento de potência e de produto de números. Ok? Tá. Ainda comentarei com vocês o 5 e o 6 e todos os outros que têm essa caracterização, que são desenvolvimentos de binômios, tá? Então, por exemplo, como é que seria x mais y ao cubo, né? Como é que seria x menos y ao cubo, tá? Só que para ficar fácil, para facilitar, né, essa construção de todos esses binômios dessa característica, tá? Eu vou fazer isso num outro vídeo, né? Que aí a gente vai mostrar todas as caracterizações de todos os binômios da forma x mais y elevado a n, para que assim você tenha a capacidade de desenvolver qualquer um, inclusive o cubo, a quarta, a quinta, a sexta, beleza? Inicialmente nós ficamos aí com esses produtos notáveis triviais, né, que são os produtos notáveis que vocês precisam conhecer, como identidades importantes para o desenvolvimento de cálculo, né? Então ele foi criado para fazer a facilitação do processo de cálculo e, obviamente, fazer com que você seja mais rápido no desenvolvimento das contas. Beleza? Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.